Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajar com Economia. Hoje nós vamos fazer um vídeo super diferente. Para quem acompanha o nosso IG, viu que a gente colocou uma foto onde eu coloquei alguns caracteres como se fosse um repórter. É repórter ou sendo entrevistada? Coloquei alguns caracteres como se estivesse sendo entrevistada e aí eu perguntei para vocês quais que seriam aquelas questões, aquelas dúvidas que vocês têm sobre economia e sobre viagem que vocês gostariam que a gente respondesse em um vídeo. Então a gente criou esse vídeo especialmente para você, tudo pensando que nós possamos ter um relacionamento mais próximo, porque muitas vezes a gente faz um vídeo e não é bem aquele tema que vocês têm buscado, então a gente vai reunir aqui nesse vídeo todas as perguntas. A gente selecionou aquelas perguntas do mesmo tema e nós vamos ler aqui para vocês e vamos responder para que vocês tenham ali um vídeo como referência de todas as dúvidas de vocês. Então nós vamos agora às perguntas de vários viajantes que encaminharam. Queria agradecer a todos que aceitaram, toparam esse desafio. E vamos lá, você pergunta e a gente responde. Então nós tivemos várias perguntas sobre como adquirir passagens aéreas de forma mais barata. Então Tons pelo Mundo, ele mandou qual a melhor forma de buscar comprar passagens aéreas, passagens baratas. Então a gente acabou de gravar uma série de como viajar quase de graça. Se você ainda não viu, clique no link acima, onde nós damos várias dicas de como adquirir essas passagens de forma mais barata. Uma coisa é saber o tempo certo, então as passagens nacionais têm um tempo correto, não adianta a gente comprar com muita antecedência. Tem gente que fala assim, vou comprar com muita antecedência, mas provavelmente as companhias aéreas ainda não lançaram aquelas principais promoções, que são aqueles aviões que já tiveram quase todos os assentos ocupados, e aí aqueles que ainda estão vagos, eles liberam com preço mais barato para poder fechar ali aquele voo. Então o interessante é respeitar esse prazo e o prazo é diferente, tanto para viagem nacional quanto para viagem internacional. Essa série a gente falou inteiramente sobre programas de milhagens. Então é interessante você se associar àquele programa que mais adequa ao seu perfil, estar sempre atento, baixar no seu celular melhores destinos, passagens imperdíveis, criar buscadores também pelo Skyscanner, pelo Kayak, pelo Decolar. Tem várias formas de você colocar os alertas e ali ir acompanhando a sua passagem aérea. O Google Flies, que é uma ferramenta do próprio Google, que é bem legal, ele mostra para vocês quais são os dias que estão mais baratos, tanto de ida quanto de volta. E o mais importante, planejamento e flexibilidade. Se você tiver essas duas palavras ali na sua viagem, com certeza você vai conseguir uma passagem aérea mais em conta, não só passagem aérea, mas tudo que você utilizar ali na sua viagem. Ainda relacionado sobre passagens aéreas, o K_Abrod perguntou, vocês usam milhas? Qual plano tem? A gente utiliza milhas, por muito tempo a gente utilizou o Tudo Azul, porque a gente acredita que o serviço deles é excelente, mas a gente voava pelo Tudo Azul, pelo Azul e aí ia adquirindo ali as milhas. Até a gente descobriu múltiplos e é algo que a gente tem gostado bastante. Os voos da Latam também são muito bons e o interessante do múltiplos é que você consegue adquirir pontos de forma mais diversificada, não apenas voando, mas principalmente pelos parceiros. Então, se você se cadastrar no Múltiplos, a gente também já fez um vídeo falando, essa nossa série também fala sobre o Múltiplos, de como viajar quase de graça. A gente tem um link que vocês conseguem ir ali fazer o seu cadastro, e aí vocês vão ver que tem vários parceiros. Tem Airbnb, tem Americanas, tem Centauro, e aí é interessante vocês irem acompanhando aquele dia que o parceiro está oferecendo 10 pontos múltiplos por cada real gasto. Porque aí você vai ter, por exemplo, uma compra de R$200, você já consegue 2.000 pontos. Então é muito mais tranquilo. A gente começou a utilizar no meio do ano passado, e aí meio para o final do ano passado a gente já está com 15.000 pontos e a gente nem voou ainda. Então com 15.000 pontos a gente já consegue fazer várias viagens nacionais. Esses dias estavam para o Rio de Janeiro, 4.000 pontos ida e volta, então vale muito a pena se cadastrar e ir acompanhando. Hoje o nosso principal parceiro de pontos é o Múltiplos. O Douglas Viajante perguntou, vocês viajam quantas vezes ao ano?
Quando a gente recebeu essa pergunta, o Rafa falou assim, essa aí você não vai querer responder não. Então, a gente viajar com economia, por enquanto a gente não viaja várias vezes ao ano, não, a gente não tem vários carimbos no passaporte, é o nosso desejo, mas como a gente viaja de forma econômica, hoje a gente viaja como muitos dos brasileiros. Então a gente vai juntando pouco a pouco, dia a dia, para fazer uma super viagem pelo menos uma vez no ano. Hoje com o canal a gente sente necessidade que vocês sempre estão nos pedindo conteúdo, então a gente sente necessidade de viajar mais para poder passar mais conteúdo para vocês. Então a gente tem tentado fazer viagens mais por perto, mostrando o cantinho de Minas e algumas viagens que são mais tranquilas para a gente fazer, porque a gente ainda não ganha dinheiro como youtuber, como vlogueiro. Então, hoje a gente viaja ainda de forma econômica. Um dia a gente quer sim dar mais informações para vocês, mas por enquanto a gente faz uma viagem especial ao ano. E sempre pensando naquela forma, sempre fora de temporada, sempre com a flexibilidade de saber qual que é o destino que está mais em conta, sempre pensando naquilo que a gente também deseja conhecer, então sempre viabilizando aqueles sonhos que a gente tem também de nossos destinos. Neiva Igor perguntou como otimizar as milhas e usar da melhor forma possível. As milhas são muito interessantes, né? Porque você pode, por exemplo, a gente está olhando para uma viagem para o Chile, ida e volta 20 mil pontos. Ok, muito bom, 20 mil milhas. E aí a gente verifica pelo valor do valor da passagem aérea, vale a pena utilizar 20 mil milhas. Mas saindo daqui de Belo Horizonte ainda está 40 mil milhas. Então se a gente for fazer o cálculo de quanto vale cada milha repassada pela TAM, não vale a pena a gente utilizar essas 40 mil milhas. Então, às vezes é melhor a gente fazer uma compra ou pelo próprio site, quando a gente encontrar uma promoção, ou então comprar pelo 123 milhas, pelo Maximilhas, que a gente acaba comprando milhas de outras pessoas e a passagem aérea fica mais barata. Então, o interessante, como utilizar melhor as minhas milhas? Verificar se aquelas milhas que vocês estão utilizando naquela viagem estão sendo bem valorizadas, porque se estiver pedindo muitas milhas, às vezes não é o momento de você gastá-las ali naquela viagem. A Viagens de Maria perguntou, quando você começa a programar sua próxima viagem e como programa? Então, na verdade a gente começa a programar a nossa viagem, se a gente está viajando para um destino, a gente acaba já pensando no próximo destino. Nem sempre aquilo que a gente programa é o lugar que a gente vai, mas geralmente a gente já começa a programar para ir para esse destino. E aí, desde o momento que a gente já escolhe, a gente já começa a fazer a nossa programação. E tudo é planejamento. O Rafa brinca comigo que eu sou a louca dos vídeos, né? Eu, na verdade, sou a principal espectadora ali dos vídeos do YouTube. Então, a partir do momento que a gente descobre qual destino, eu já começo a procurar vlogs, já começo a ler blogs falando sobre aquele destino, com dicas de viagem, procuro muito dicas de economia, até mesmo para que a gente possa exercitar, mas tenho dificuldade de encontrar, então foi a partir daí que, até mesmo que a gente começou a falar assim, olha, a gente acredita que tem demanda e a gente não vê tanto conteúdo falando de como viajar de forma mais econômica. Então, muitas coisas a gente consegue dicas em blogs, em vlogs, mas muitas vezes é ali na experiência mesmo que aí a gente tem a oportunidade de descobrir e passar para vocês. Mas o planejamento é intenso, eu sempre leio e sempre assisto com essas informações e eu tento procurar sobre tudo. Sobre passagem aérea, como chegar no aeroporto, como chegar até o local, lugar de hospedagem, passeios, o que a gente consegue fazer por conta própria, o que é mais adequado fazer com agências. Então a gente faz ali a gente já começa, na verdade, fazer a viagem de planejamento assim que a gente define. Então, na verdade, nosso planejamento dura aí 1 ano, 10 meses antes da nossa viagem. O Dica de Turista perguntou, vocês curtem que tipo de viagem? 100% econômica, estilo mochileiro, hostel, meio termo, gastando mais com mais conforto, ou prezam conforto e boa estrutura em primeiro lugar, independente do preço? Muito legal essa pergunta. Então, a gente não é 100% econômico, estilo mochileiro, hostel, porque nós somos casados, a gente sempre viaja em casal e a gente ainda não adaptou nessa questão do hostel. A gente sabe que no exterior tem muito hostel que tem muita qualidade, mas eu me incomodo com banheiro compartilhado, quarto compartilhado,
Então, a gente não é esse estilo 100% econômico. A gente sabe que tem como viajar de forma mais econômica, mas a gente acredita também que quando a gente vai viajar, é importante estar no lugar confortável, num banheiro limpo, confortável. Afinal, é aquele tempo de férias que você está curtindo ali. Então, quando a gente vai dar as nossas dicas, a gente sempre fala, olha, gente, funciona pra gente como casal. Tem gente que às vezes, por exemplo, deslocamento, a gente utiliza muito ônibus. A gente sabe que às vezes vai uma família com criança pequena, essa não vai ser a forma mais adequada. Então a gente dá várias dicas, mas para que cada um adeque de acordo com o estilo de viagem. Nos nossos vídeos vocês vão ter a oportunidade também de conhecer o lugar. Independente se a gente está indo de forma autônoma, sem agência, mas você pode escolher ir com uma agência e conhecer aquele mesmo lugar. Então é uma fonte de... A gente não tem restrição para o estilo de viajante, mas o nosso estilo é meio termo. E a última pergunta escolhida foi a da Guzmão Julie: como vocês juntam dinheiro para viajar? Então, a gente economiza no nosso dia a dia, seja na alimentação, seja na forma de limpar a casa. Então, às vezes, a gente poderia contratar alguém para limpar a casa, mas a gente tem um tempinho, vamos a gente mesmo limpar. A gente está querendo comer alguma coisa, vamos a gente mesmo comprar e preparar. Mas a gente queria comer um super hambúrguer, vamos meiar um hambúrguer. Então, são coisas que, se você for ver no seu dia a dia, você consegue economizar muito. Vai ter um feriado, para onde a gente vai viajar? Não, a gente tem foco naquele lugar de destino que a gente quer conhecer. Então, nós vamos viajar, ou então vamos para um sítio de um conhecido, vamos para um clube que a gente gasta bem menos do que viajar, que a gente sabe que, pelo menos aqui em Minas, viajar dentro de Minas a gente gasta mais do que se a gente for para fora. Então, nessas pequenas economias, a gente vai juntando dinheiro e consegue assim viajar. Esperamos que vocês tenham gostado dessa iniciativa, que vocês continuem participando. Se você tem alguma pergunta que vocês querem que a gente responda em um próximo vídeo, não deixe de deixar o seu comentário aqui abaixo do nosso vídeo. Será um prazer conversar com você, ter vocês ali como nossa família, como o participante do nosso dia a dia, de nossas viagens. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, e tenham sempre uma boa viagem.